Olá, pessoal. Boa noite. Nessa sexta-feira, dia 12 de março, a gente está começando aqui um outro projeto, que é todas as semanas convidar uma pessoa que pensa o Brasil numa perspectiva crítica, que ajuda a gente a lutar por um Brasil mais justo, mais democrático, mais digno. E vamos fazer essas conversas todas as semanas, convidando aqui pessoas que têm sido amigas, parceiras da gente nessa luta por um Brasil mais justo, mais digno, mais soberano para todo mundo. Hoje, para começar essa sequência de bate-papos, que vai ser semanal, a gente convidou um grande companheiro, um cara que é muito generoso, que tem tido a abertura de ter eu e outros tantos companheiros do pessoal como interlocutores para pensar o Brasil, um cara que tem uma trajetória super importante na esquerda brasileira, foi ministro da Justiça, ministro da Educação, ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi governador do meu estado, Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, torcedor do Esporte Clube Internacional. Afinal de contas, essa live, esse bate-papo tinha que começar com alguém do nosso time, e está aqui hoje para conversar com a gente sobre a suspeição sobre o Sérgio Moro nas ações da Lava Jato e a anulação das condenações contra o ex-presidente Lula. Quem está com a gente aqui é o companheiro Tarso Genro. Está entrando o Tarso aí na tela. Boa noite, Tarso. Boa noite, Juliano. É uma honra para mim estar aqui contigo, companheiro presidente do PSOL. É um orgulho a gente poder estabelecer um diálogo fluente, produtivo, por pessoas, dirigentes políticos como tu. Estou à tua disposição. Obrigado, Tarso, obrigado. Antes de fazer a primeira questão para tu comentares, que tem, obviamente, relação com esses fatos da semana, para quem não sabe, eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores também, no início da minha militância, e o Tarso foi uma das figuras. Eu estou para contar isso para ele há muito tempo, vou contar aqui ao vivo para mais gente ficar sabendo. Foi uma das pessoas que inicialmente teve uma influência muito positiva sobre a minha formação política e intelectual, graças a esse livro aqui, O Futuro por Armar, Democracia e Socialismo na Era Globalitária. Tarso já era um cara à frente do seu tempo, articulando os temas do socialismo e da democracia, dentro do contexto da globalização, do neoliberalismo. E eu tenho aqui, Tarso, estava olhando várias páginas marcadas aqui, e a gente, se tiver tempo, vai falar um pouco desse tema também, sobre a importância da articulação entre socialismo e democracia, dentro de um novo sistema de relações mundiais aí. Mas, para começar, Tarso, o mais importante de tudo aqui que eu queria que você comentasse é a importância dessa virada que nós tivemos essa semana, né? Colocando definitivamente a Lava Jato na berlinda, aqueles que cometeram seus crimes finalmente a nu, né? Que já tinham sido demonstrados esses crimes através das mensagens que foram divulgadas pelo Intercept, pela Vaza Jato, né, num trabalho corajoso do Glenn Greenwald, de toda a equipe do Intercept, de outros veículos de imprensa também, mas agora de maneira definitiva, com o Supremo Tribunal Federal julgando a suspeição, ou seja, a parcialidade do Sérgio Moro como um sujeito que fez parte, na verdade, não só de um conluio, não só de um processo de lawfare, de uso dos instrumentos jurídicos para perseguir a oposição, mas como um sujeito vinculado a um projeto político, que é o projeto político do bolsonarismo. Como é que se avalia essa virada que essa semana representou na luta pela democracia, pela retomada do Estado de Direito, para tentar colocar o Brasil de volta nos eixos? Boa noite, Tarso, mais uma vez. Juliano, é um enorme prazer a gente conversar aqui. Tu abriste com um tema interessante. Eu vou falar 5 minutos sobre ele, porque ele também nos une, né? Se articula as nossas trajetórias. Eu te liguei esses dias, eu te mandei uma mensagem pedindo o e-mail do professor Rui Braga, correto? Que é hoje um companheiro do PSOL. Eu andei mexendo numa série de papéis aqui que tratavam que eu arquivei algumas críticas importantes que fizeram os meus escritos desde esta época aí do Futuro por Armar. Eu publiquei uma série de artigos aqui, fora do país, né, em revistas, jornais, em livros, onde eu estabelecia uma relação crítica, mas não de contraposição de fundo, de princípios, né? A ideia do socialismo que tinha se desenvolvido até então. E aí eu estava trabalhando esse material, porque eu também estou permanentemente revisando o que eu escrevo,
e encontrei o trabalho do professor Rui Braga. E aí eu me lembrei que aquele trabalho do Rui Braga foi o trabalho mais sério, um trabalho contundente, teoricamente, muito bem fundamentado, mas mais sério e mais estimulante que eu recebi desta, né, relativa virada metodológica e política também sobre a ideia do socialismo e a questão da democracia. Aí eu digo, mas eu tenho que voltar a conversar com esse professor. Daí fui procurar na internet e vi ele, naquela época era do PSTU, vi que ele agora está no PSOL. Então eu aproveito essa oportunidade aqui para dar um abraço no professor Rui Braga. Eu vou tentar um contato com ele, que eu pretendo inclusive retomar alguns temas que ele colocou na sua crítica, temas muito interessantes e análises muito profundas a partir de uma perspectiva, né, do marxismo, mas mais do marxismo como uma teoria econômica, né? E eu utilizo o instrumental marxista a partir do marxismo como uma filosofia do sujeito, né? Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito encantado com as críticas do professor, porque nós estamos precisando de muitos fundamentos para fazer os grandes debates hoje sobre o futuro da democracia, que para mim só tem sentido pensá-la junto com o futuro do socialismo. Mas vamos ler esse episódio, então. A crítica que está sendo feita por alguns juristas e que estão tentando disseminá-la no mundo é que essa decisão do ministro Fachin foi uma decisão que não julgou nenhum mérito da ação, né? Da ação penal contra o presidente Lula, que, portanto, não tinha importância. Não dizia que na verdade, o Lula era inocente, era apenas um incidente de natureza processual. Isto é uma fraude teórica e informativa que está sendo utilizada, inclusive, nos noticiários da Globo, não só para desmerecer a decisão do Fachin, como também para manter a espada de Damocles, né, sobre a cabeça do Lula. Por que eu estou dizendo isso? Esta decisão foi, sim, sobre a questão da jurisdição do Moro. Ou seja, o Moro não poderia julgar o Lula por estes crimes que ele estava tentando encetar sobre a trajetória do Lula, porque esses crimes não estariam na sua jurisdição. Isso é verdade. Só tem um detalhe fundamental. O que determinou a compreensão de que essa decisão foi injusta e que foi uma decisão territorial, né, com jurisdição territorial do Moro, que foi forjada por crimes que não teriam sido, né, realizados, que não teriam sido cometidos dentro da jurisdição de Curitiba? O que determinou foi o seguinte, é que esta jurisdição foi evocada pelo Moro porque ele estava articulada com um sistema de poder interno à Procuradoria da República, lá em Curitiba, que engendrou uma armadilha para envolver o Lula em determinados processos. E, portanto, forjou e articulou provas sobre a conduta eventualmente delituosa do Lula que forçariam a sua condenação. Então, quando o Fachin diz o seguinte, olha, o Moro não poderia ter julgado isso, não estava na jurisdição dele, são crimes que foram eventualmente cometidos fora da sua jurisdição, ele está dizendo o seguinte, ele foi deslocado para lá, na verdade, porque para lá os promotores poderiam articular uma estrutura probatória falsa que condenasse o Lula, que é o chamado lawfare. Então, na verdade, a decisão do Fachin, embora seja uma decisão de natureza formal, de natureza processual, ela é também uma decisão de direito material. Por quê? Porque ele chega à conclusão que as provas que estavam lá eram provas que não poderiam ser feitas. E como eram provas que não poderiam ser feitas, ele anula o processo a partir da denúncia. Ou seja, tem que começar tudo de novo. As provas podem ser aproveitadas ou não, dependendo do rito processual que for estabelecido, mas há também um juízo de valor sobre o quê? Sobre um enquadramento de uma estrutura de poder na Procuradoria que foi forjada para tirar o Lula da candidatura presidencial. Então, é uma questão de direito processual e uma questão de direito material. É um processo forjado, com provas forjadas,
e fora do território da jurisdição do Moro. É isso que está acontecendo e é isso que foi decidido. Hoje eu recebi alguns telefonemas do exterior de juristas me perguntando, vem cá, mas o que há? O Lula foi absolvido ou não? Né? Aí eu disse a esses juristas, olha, o que estou dizendo aqui, mas é óbvio, né? Se foram provas obtidas fora da jurisdição do juiz que se avoca para dar uma sentença e instruir um processo de comum acordo com os procuradores, o que é absolutamente ilegal no sistema penal brasileiro, isso aí não tem nenhuma validade. Então, sim, a decisão do Fachin, embora seja de natureza processual, ela é também um juízo sobre a impossibilidade de otorgar culpa ou dolo ao presidente naqueles atos realizados fora da jurisdição do juiz Moro. Mas, Tasso, analisando aí os aspectos mais políticos, digamos assim, né? Porque, obviamente, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, embora devesse ser, não é apenas uma corte constitucional, ela é também uma corte que está, obviamente, atravessada por elementos da política, leituras do mundo, formas de interpretar a luta política no país, né? Eu te pergunto, o que você acha que levou, e se especulou muito sobre isso ao longo da última semana, que levou o Fachin a tomar essa decisão? Há a hipótese de que o Fachin estaria protegendo a Lava Jato, portanto, tiraria a jurisdição do Moro, para o reconhecimento de que o Moro teria jurisdição para julgar os casos, que o Moro, portanto, a vara dele não seria competente para julgar os casos, e com isso ele poderia, de alguma forma, viabilizar algum tipo de proteção à Lava Jato, ou seja, o bom e velho dar os anéis para preservar os dedos. Você acha que tem sentido essa tese, que de fato o Fachin está movido por uma postura corporativista de proteção do judiciário, de proteção do conjunto da obra, vamos dizer assim, da Lava Jato, ou mais pelas pressões que começaram a surgir a partir da crise envolvendo a pandemia do novo coronavírus, o desgaste político do governo Bolsonaro, a queda do Bolsonaro nas pesquisas de popularidade? Ou seja, o quanto de política tem na decisão do senhor Edson Fachin? Bem, eu começo te respondendo o seguinte. Não há nenhuma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que não seja, ao mesmo tempo, uma decisão política e jurídica. A imprensa criou um mito da chamada politização do Supremo, porque, em determinados momentos, o Supremo tomou decisões contra a maré montante exigida pela mediatização do processo penal. O que é a mediatização do processo penal, como diz a Farone? Que é o ex-presidente da Suprema Corte Argentina, que é um jurista reconhecido mundialmente. Não é por mim, nem pelo Brasil, nem pela Argentina. É um jurista reconhecido mundialmente. Ele diz o seguinte: a mediatização do processo penal, ela propõe um permanente desrespeito às regras constitucionais do direito à defesa, do amplo direito à defesa, e as regras relacionadas com a presunção da inocência, que estão na Constituição de todos os países democráticos do mundo, nas constituições republicanas de todos os países democráticos do mundo. Com este movimento que é feito pela mídia, quando ela aprende um determinado fato, sobre o qual ela tem interesse político, ela dirige o julgamento no meio da massa. E resulta em posturas do Supremo Tribunal Federal em que os ministros começam a dizer: nós temos que ouvir a voz das ruas. Quem diz isso, nós temos que ouvir a voz das ruas, está dizendo o seguinte: nós temos que ouvir a pretensão de linchamento. Porque a voz das ruas é uma voz ou formada mediante uma tensão política brutal, onde as pessoas perdem, às vezes, a racionalidade, e as paixões partidárias explodem, né, de uma maneira violenta, ou quer dizer o seguinte: que o Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma função. A sua função é ouvir esse espírito, né, esse espírito difuso e manipulado, ordinariamente manipulado, que está nas ruas, principalmente quando a mídia é uma mídia oligopolizada. Então, a decisão do Fachin foi uma decisão política, como é uma postura política esta do ministro Marco Aurélio, dizendo que a posição dele tem que ser reformada. Porque se uma norma constitucional
ela pode ter uma dupla interpretação que seja feita de maneira coerente. O juízo último da interpretação é o juízo dos efeitos que ela terá sobre a polis, sobre a política, no caso concreto, sobre a democracia e sobre a república. Qual a norma constitucional que deve ser aplicada naquele caso concreto, que deve ser mais valorizada a partir do conjunto do que a Constituição diz sobre democracia e república. Então, nos processos do Lula, foram violados sempre dois princípios. Sempre dois princípios. O da ampla defesa, quando tira para uma outra jurisdição, estranha ao réu, né, o percurso do seu processo, e a presunção de inocência, porque o Lula já estava condenado pela Rede Globo quando esses processos começaram. Então, o que irrita, na verdade, hoje, a classe dominante brasileira, aquela parte, pelo menos, forte majoritária, que não quer que o Lula volte para o cenário político, é o fato de que o STF está voltando a ser, como neste processo, guardião da Constituição. Agora, quais são as motivações subjetivas, imediatas, que o juiz tem na cabeça para tomar uma decisão? Não se sabe. E nunca se saberá. Né? Porque essa motivação imediata, ela é constituída por um sistema formal, dentro do acórdão, dentro da decisão, que deve ter coerência com a lei. E esta decisão do Fachin teve coerência com a lei. A tua avaliação em relação ao processo de suspeição do Moro, Tarso, quer dizer, nós estamos aí, nesse momento, tem um empate, né, de dois ministros que votaram a favor do reconhecimento, esse reconhecimento da parcialidade do Moro, que é fundamental. Sem isso, sem reconhecer a parcialidade do Moro, você mantém ainda a ideologia da Lava Jato a pleno vapor no Brasil, né? Mesmo com isso, já vai haver uma disputa pesada, né? Você imagina sem esse reconhecimento. Tem dois ministros, o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, que já votaram a favor, né, da tese da parcialidade do Moro, dois ministros que votaram contra, tem aí um pedido de vistas do ministro Cássio Nunes, que dizem que é ligado ao Bolsonaro, mas é muito mais ligado ao Centrão do que ao Bolsonaro. Qual a tua avaliação do que vai acontecer em relação à suspeição do Sérgio Moro na segunda turma, Tarso? Esse é o jogo político mais pesado. Estão escutando razoavelmente aí, nesse momento? Está sendo boa a escuta? Desculpa, Tarso. Está sendo boa a escuta? O som está um pouquinho abafado. A impressão que eu tenho é que tem alguma coisa obstruindo o microfone, hein? Mas está dando para ouvir, Tarso. Está dando para ouvir, ok. Veja, a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar sobre isso, ela diz respeito a um processo de exceção. Nós não estamos num estado de exceção, mas nós estamos num estado de direito assediado por um conjunto de momentos de exceção que vão constituindo uma torção radical na ordem jurídica, subordinando a ordem jurídica não ao sistema constitucional formal, mas à voz do líder. Tem um artigo de um grande jurista alemão, um fabuloso jurista alemão, reconhecido em todo o mundo, de extrema-direita, que ele fazia uma análise quase que formal, matemática da estrutura normativa, mas colocava lá no cimo, no cume da estrutura normativa, ele colocava a voz da política, no caso a voz do líder, a voz do Führer. Tanto é que esse artigo mais famoso dele é o Führer comanda o direito. Quem comanda o direito aqui no Brasil hoje? É a voz do Bolsonaro ou são as decisões do Supremo? Hoje nós podemos dizer que isso está tendendo para o empate. Mas até então, a voz que comandava o direito no Brasil era uma voz dotada de valores muito claros, que subordinavam toda a ordem republicana a determinados antivalores expressos na voz do líder. Do líder que diz que tem que torturar. Do líder que diz que pode matar. Do líder que diz que o justiçamento feito pela polícia é sempre um justiçamento justo. Do líder que diz, em última instância, que a política está subordinada
a sua voz e, portanto, a Constituição também. O que está ocorrendo hoje no Brasil? Um quase empate estratégico entre a ordem normativa e a ordem, né, material que se origina da voz do dono. E é isso que o Supremo vai decidir. Eu espero que a posição do Fachin, independentemente das motivações diferentes que os juízes, né, do Supremo possam ter a respeito dos fundamentos da sua decisão, que ela seja mantida. Porque esse é, inclusive, um elemento de sair da crise, de sair do impasse, de mostrar que o Supremo Tribunal Federal recupera a sua função de guardião da Constituição, coisa que ele abdicou em outras circunstâncias, né? E a primeira circunstância que ele abdicou e que o sistema, né, o sistema de justiça no Brasil abdicou é quando o presidente Bolsonaro, então deputado, vai até o microfone, elogia a tortura, elogia o assassinato, elogia a morte, ofende a dignidade mais explícita da presidenta Dilma, saudando o principal torturador do Brasil. Quer dizer, um homem como esse tinha que ser processado e condenado já naquela oportunidade. Mas não, a ordem jurídica formal foi absorvendo as barbáries que esse cidadão foi cometendo, o que nos levou até essa situação. Então, o que nós esperamos é que sim, né, que o Supremo mantenha a decisão e que comece, né, a contribuir para que o país saia dessa encalacrada fascista, pedante, necrófila, que está nas mãos do presidente Bolsonaro de maneira bastante clara e bastante ofensiva à sociedade brasileira. É muito interessante isso que você traz, tá? Porque não é uma coisa que a gente vê de hoje, né? Quer dizer, todos os ataques que a gente tem visto aos direitos sociais no Brasil, desde já do golpe de 2016 contra a Dilma, por exemplo, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, o desmonte da CLT, absolutamente inconstitucional, o teto de gastos, que é uma anomalia jurídica, legislativa, política e econômica, todas essas medidas foram objeto de judicialização. E todas elas foram mantidas pelo Supremo. Esse ano mesmo, tá? Nós do pessoal entramos com esse ano não, no ano passado, né? Uma quantidade enorme de ações. Muitas delas estão paradas, aí tem o problema dos trâmites e ritos do Supremo. Muitas delas algumas delas a gente conseguiu até conquistas importantes, em algumas ações bem pontuais, bem específicas, em relação à pandemia, questões ambientais, quando dava sorte de cair na mão de um ministro um pouco mais garantista, mas muitas medidas agora, no auge do governo Bolsonaro, sendo legitimadas pelo Supremo. Então, realmente, não é um processo que começou hoje, não é um processo mas é um processo que é muito evidente de como vai sendo normalizado e naturalizado pelo nosso sistema de justiça as barbaridades que a gente vê. Agora, Tarso, para ir caminhando para o fim, eu queria te perguntar um pouco, que além de ser um intelectual, um mestre no direito do trabalho, no direito constitucional, na filosofia do direito, você também é um agente político com um papel fundamental e uma larga trajetória na política brasileira. Em termos estritamente políticos, qual o significado da retomada dos direitos políticos do Lula, uma luta que nós do pessoal nos engajamos, junto com outros partidos como o PCdoB, PCO, PCB, junto com movimentos sociais, a gente fez parte do Comitê Lula Livre. Qual o impacto que a volta dos direitos políticos tem para a luta que a gente tem que travar daqui para frente, que ainda não é uma luta eleitoral, mas que é uma luta fundamentalmente política e social, para criar no Brasil uma massa crítica capaz de barrar o projeto do autoritarismo e retomar um ciclo de democracia e promoção dos direitos do Brasil. Qual é o impacto político da retomada dos direitos do Lula? É bom lembrar, o Lula já está livre há mais de um ano, então ele estava podendo fazer política já, mas parece que a devolução dos direitos políticos e a suspeição do Sérgio Moro mudou um pouco a postura dele, né? Parece mais disposto a fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos e a colaborar na construção dessa frente progressista para enfrentar a crise que nós estamos vivendo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o saldo político dessa novidade que a semana traz, a revogação das condenações do Lula? Eu acho que o Lula vai jogar um papel político extraordinário se ele colocar a sua liberação, né, como eventual candidato a presidente da República,
não como uma naturalização da sua candidatura, que não deve ser naturalizada, em nenhuma hipótese, mas deve colocar toda a sua profundidade política e trajetória para fundar uma unidade política da oposição democrática e popular no Brasil. Eu acho que esse é o movimento que ele deve fazer. Esse é o movimento que eu sei que ele está disposto a fazer. Ou seja, não aceitar, o PT não deve aceitar uma política de vetos, que eventualmente possa ser feito contra um eventual candidato do PT, seja o Lula, seja o Haddad, como também não pode naturalizar a sua candidatura. Só porque o Lula é o Lula, ele já é o candidato automático da oposição. Não, eu acho que o Lula tem que se reportar à oposição no Brasil, à oposição de esquerda em primeiro lugar, aos partidos que se autorreferenciam como esquerda, e eu não preciso dizer a importância que tem o PSOL no campo político da esquerda, para estabelecer um processo negocial de uma política de transição desse modelo, né, liberal rentista para um modelo de inserção produtiva, de inserção no trabalho, de redimensionamento da proteção do trabalho, de valorização da estrutura estatal, né, para lançar as balizas do desenvolvimento e para bloquear, né, o fascismo político, em última instância. Eu acho que nós temos que ter um programa de unidade, que nós podemos depois, né, lá no fim do ano, discutir bem, mas quem é o melhor candidato se nós não derrubarmos profissionalmente o Bolsonaro até lá? Quem é o melhor candidato? Vamos ver quem é o melhor candidato, de uma maneira sensata, e não de uma maneira pré-constituída, apenas pelo prestígio e pela trajetória magnífica que o Lula tem. Eu acho que o presidente está disposto a fazer esse movimento e deve, né, estimular, inclusive, o surgimento de uma mesa política das direções dos partidos, nas quais, eventualmente, os líderes dos partidos, né, podem ser chamados, né, para discutir, para avaliar, para debater, mas que deve ser trabalhada pelos líderes, pelos presidentes dos partidos e pessoas indicadas por ele, e não com pré-candidatos. Os pré-candidatos podem participar e devem participar se o seu partido quiser que eles participem, né, para que fique claro que nós estamos tratando o 21, e que no 22 nós temos que tratar a partir de outubro, novembro, né, para formar também uma grande frente política. E nessas circunstâncias que hoje está se desenvolvendo a luta política do Brasil, nós temos que pensar que muitas coisas podem acontecer. A história, às vezes, né, ela evolui por solavancos. E nós temos um momento que ela está evoluindo por solavancos. Basta pensar, por exemplo, com a decisão do Supremo, né, contrária a esta decisão do Fachin, ela pode anular tudo que o Supremo constituiu até agora para retomar sua função de guardião da Constituição. E daí a exceção vai continuar se aprofundando. E as formas de luta, as formas de organização, as negociações frentistas vão ter que tomar outro caráter, né? Mas, no momento, à medida em que o processo democrático começa a ser, de novo, visualizado, pode ser visualizado, pode ser mantido até as eleições, o jogo tem que ser outro. O jogo tem que ser de unidade, de luta contra a pandemia, em defesa da vacinação, em defesa da democracia contra o fascismo, e em defesa, né, de um modelo econômico e social produtivo, inclusive que nos tire desse atolador, né, que nós nos encontramos até hoje. Eu estou plenamente de acordo contigo, Tarso. Nós, inclusive, no pessoal, estamos fazendo essa discussão. Amanhã vamos ter uma reunião do nosso Diretório Nacional e a nossa perspectiva é exatamente essa, trabalhar pela unidade. E a unidade, ela não é ainda uma unidade eleitoral. Aliás, se a gente antecipar o debate de 22 agora, a gente pode atrapalhar a construção da unidade. Então, portanto, colocar o debate das tarefas políticas, das tarefas programáticas, você mencionou vários elementos programáticos aqui, do nosso ponto de vista central. Quer dizer, nós vamos tentar colaborar para viabilizar esse espaço de unidade, essa mesa de diálogo entre as esquerdas, entre a centro-esquerda, e poder construir um espaço para pensar o futuro do Brasil. Para terminar, eu queria te perguntar, te ouvir um pouco sobre isso. Que elementos você acha que são os elementos centrais para a gente pensar um programa para tirar o Brasil da crise? É óbvio que agora nós estamos falando de vacina para todos, de volta do auxílio emergencial, de ajuda aos micro e pequenos empreendedores que estão sofrendo uma barbaridade com essa crise e que vão ser fundamentais para a retomada da economia logo ali na frente. Impedir que a Câmara dos Deputados vote outras medidas que não tenham a ver com a pandemia, que não tenham a ver com a vacina, com o auxílio emergencial,
com a proteção do emprego, ou seja, uma série de medidas aí que são medidas de proteção da vida para que o Brasil tenha o dia seguinte, tenha direito ao futuro, como dizem os portugueses do meu querido bloco de esquerda. Então, mas para além desse programa emergencial, digamos assim, tem um programa que é de superação da crise, que é um programa mais estrutural, ou seja, medidas que possam de novo colocar o Brasil na rota da democracia, da promoção dos direitos, do crescimento econômico. Queria que você falasse muito rápido para a gente ir fechando os elementos que você acha mais importantes, Tarso, nesse programa. Nós, no pessoal, estamos discutindo isso, tem uma porção de economistas pensando, de gente das políticas sociais. Felizmente, a campanha do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, a campanha do Edmilson Rodrigues lá em Belém do Pará e outras campanhas pelo Brasil reuniram uma inteligência crítica muito poderosa que ajudou o pessoal a pensar os seus programas municipais e que vai ajudar a gente a pensar também os desafios de 22. Mas, do teu ponto de vista, quais são, se a gente pudesse listar 3 eixos fundamentais de um programa para tirar o Brasil da crise e reconstruir esse país, Tarso, o que você sugeriria? Você que é uma voz importante e potente nesse debate. Eu creio que o presidente Biden está dando uma sinalização de como isso deve ser feito. Ele alargou a base monetária, né, do Estado americano de uma maneira absolutamente espetacular. A partir de gastos públicos, né, regulados pelo Estado, induzidos pelo Estado, retomar o crescimento e a distribuição de renda nos Estados Unidos. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é desafiar o capital financeiro com esse enfrentamento e alargar a nossa base monetária. Né? O Lula fala em alargá-la em 500 bilhões para investimentos em obras públicas, em saneamento, né, em desenvolvimento regional e micro-regional, para dar uma dinâmica nova na economia. Tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é formular uma teoria e aplicá-la de um novo internacionalismo democrático, ou seja, uma política externa, né, de cooperação interdependente com soberania, que tenha vários polos de aproximação, para que o Brasil aproveite o seu prestígio mundial, que vem sendo esvaído por esse governo, mas que já foi muito forte na época do governo do presidente Lula, para estabelecer relações de cooperação entre esses polos de poder mundial e colocar o Brasil, né, no eixo de um novo relacionamento político global, né, com grandes efeitos internos aqui na nossa economia. Depois, desenvolver políticas públicas de proteção social, de combate à fome, de combate à miséria, que nós já temos uma experiência espetacular aqui no Brasil. Né? Não devem ser programas definitivos, porque a proteção social ela tem que ser alargada em momentos de crise, mas é para criar empregos e para criar condições para as pessoas cheguem aos empregos e não passem a vida inteira dependendo do Estado. Né? Embora tenha sempre uma parcela que vai precisar de uma ajuda mais especial do Estado para manter a sua dignidade familiar e existencial. Então, são esses os 3 pontos. O presidente que quiser fazer isso vai ser um presidente que vai desafiar, né, a tutela do capital financeiro global e vai ter que gerar uma coesão política interna capaz de dar capacidade de resistência ao país, para que o país enfrente a crise e o povo brasileiro retome o seu protagonismo na nossa história. Sente no mês da democracia. Esse foi a grande invenção do presidente Lula. Permitiu que os pobres, os miseráveis, os sindicalistas, os excluídos, né, aqueles que não eram aceitos pela sua condição sexual, todas as pessoas oprimidas, espolhadas, sentassem no mês da democracia, como sentou a burguesia, né, com a sua larga bunda a vida inteira. Então, que sentem os pobres na mesa da democracia, dirigidas por um presidente, seja ele quem for, que encaminhe um novo projeto nacional de desenvolvimento, de coesão social e de inserção internacional soberana. Tarso, quero te agradecer muito aí, nós estamos muito afinados, acho que você aí no PT vai dar uma contribuição grande também para ajudar esse grande partido a construir essas saídas que o Brasil tanto aguarda. Nós aqui do PSOL, do nosso combativo, aguerrido PSOL, vamos dar nossa contribuição também para construir a unidade, para forjar um programa baseado nesses e em outros pilares que vão exigir muita coragem mesmo do nosso próximo governante. Eu estou muito feliz que esse ciclo de bate-papos que a gente está começando, tenha começado contigo. É um cara muito importante para a gente aqui também. A gente tem um carinho enorme
pelo papel que tu cumpre nessa articulação da unidade das esquerdas. Deixar um grande abraço para a Sandra. Eu sei que a pizza deve estar quase pronta aí, então vou te liberar para comer a tua pizza de sexta-feira. Deixar um abraço para a Sandra e espero que a gente possa logo, logo, passando essa pandemia, estar juntos para tomar um mate no teu sítio e a gente poder falar um pouco dos planos para o futuro. Estamos te aguardando. Um grande abraço, um bom trabalho. O PSOL tem uma enorme responsabilidade política nesse momento, porque o PSOL, pela sua compatibilidade, pela sua história jovem ainda, mas uma história potente politicamente, se não estiver nessa frente, essa frente não vai andar bem. Nós precisamos de um polo político, né, que está caracterizado hoje pelo PSOL, para que nós completemos a equação da esquerda para voltar a governar o país novamente. Um grande abraço. Valeu, Tarso. Um abraço, pessoal. Boa noite, boa sexta-feira para todo mundo. Semana que vem a gente está aqui com a Mônica Benício, companheira da Marielle Franco, que vai conversar com a gente nesses 3 anos dessa tragédia, que é a perda da nossa companheira, querida companheira do PSOL, Marielle Franco, semana que vem com a Mônica Benício aqui. Eu aguardo vocês. Acho que foi uma estreia super legal. Começamos com o pé esquerdo aqui a refletir sobre os problemas do Brasil, começando a refletir sobre os problemas do judiciário, tudo que aconteceu essa semana. O Tarso é um grande companheiro, uma figura extraordinária da esquerda brasileira, um cara muito importante para pensar o futuro, e deu hoje aqui uma aula de direito constitucional para a gente, e ajudou a pensar também sobre o futuro da esquerda, e foi muito legal. Um abraço, boa sexta-feira, até semana que vem.